Antes de nós secarmos a mesa do Senhor, antes de nós ministrarmos a ceia do Senhor, Deus ainda tem uma palavra para compartilhar aos nossos corações. E eu tenho certeza absoluta que você saiu da sua casa também com o desejo de escutar algo da parte do Senhor nessa noite, através da poderosa palavra do Senhor. Eu quero te convidar novamente a abrir a sua Bíblia na leitura que foi feita no início do culto, na abertura do culto, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Eu vou fazer essa leitura, meus queridos. A leitura que foi feita no início do culto foi do capítulo 24, dos versos de 1 a 6, dos versos de 36 a 39, 44 ao 49. Para nós ganharmos tempos, meus amados, eu vou ler apenas dos versículos 36 ao 39, entendendo que você vai fazer essa leitura depois na sua casa de todo o capítulo 24. No entanto, eu vou me esforçar na introdução desta mensagem para que você possa entender todo o contexto daquilo que Deus tem para compartilhar aos nossos corações através da sua poderosa palavra. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 36, o 37, o 38 e o 39. Eu vou fazer essa leitura aqui na versão King James atualizada. Portanto, se você não tem esta tradução, por favor, acompanhe através aqui da nossa mídia, que está exatamente na tradução que eu vou utilizar aqui para fazer esta leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 36, diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, estando ainda conversando sobre estes fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes saudou: Paz seja convosco. Eles ficaram atônitos e aterrorizados, pensando que estivessem vendo um espírito. Obrigado. Todavia, eles lhe exortou: Por que estáis apavorados? E por qual motivo sobe dúvida ao vosso coração? Observai as minhas mãos e os meus pés, e vede que eu sou eu mesmo. Tocai-me, comprovai o que vos afirmo, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. Meus amados, eu não sei se você já teve a alegria de ler esse versículo, todos esses versículos do capítulo 24, mas de maneira resumida, para nós extrairmos algumas verdades deste texto que Deus tem para compartilhar aos nossos corações. O capítulo 24 do Evangelho de Lucas, meus amados, ele vai narrar a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. O capítulo 24, ele inicia com a grande corrida das mulheres em direção ao túmulo de Jesus. Em um domingo, logo cedo pela manhã, o texto vai dizer que antes do sol raiar, antes que os primeiros raios do sol pudessem aparecer, naquela manhã de domingo, as mulheres saíram de suas casas, preocupadas com especiarias, com todos os preparativos para ungir e preparar o corpo de Jesus Cristo. A história e o texto do capítulo 24 vai dizer que quando aquelas mulheres chegam ao túmulo onde tinham sido depositado, onde tinha sido sepultado Jesus Cristo, elas têm um grande susto, porque ao chegar ali, elas já vinham no caminho perguntando umas às outras quem ia retirar aquela grande pedra que tinha na frente do túmulo. E para a surpresa daquelas mulheres, quando elas chegam de frente para o túmulo de Jesus Cristo, a pedra estava removida, o túmulo estava aberto e não tinha mais ninguém dentro daquele túmulo. E a história, o texto do capítulo 24 vai narrar dizendo que naquele momento aparece ali dois anjos, muito reluzentes, com todo esse esplendor, com toda a glória, e vai abordar aquelas mulheres e vai fazer uma pergunta para elas: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? E é exatamente, meus queridos, este o título da mensagem que o Senhor compartilhou ao meu coração para trazer para a igreja neste culto de ceia do Senhor. Jesus Cristo está vivo. Você perdeu uma oportunidade de glorificar ao Senhor, mas eu vou falar novamente. O título da mensagem de hoje é exatamente: Jesus Cristo está
vivo. Pastor, mas eu sei disso que ele está vivo, eu sei que talvez você saiba que ele está vivo, mas o que nós vamos aprender aqui, meus queridos, é exatamente o porquê que muitas das vezes nós não vivemos de acordo com este conhecimento, sabendo que Jesus Cristo está vivo. Eu não sei se você já tentou convencer alguém, meus queridos, de alguma verdade que parecia inacreditável. Imagine agora os discípulos diante de Jesus Cristo ressuscitado. Foi exatamente este contexto que começa o versículo de número 36 do capítulo 24 do Evangelho de Lucas. As mulheres correm em direção ao sepulcro, elas voltam, dão a notícia que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Eles não acreditam naquela notícia, achavam que as mulheres estavam delirando. O próprio Pedro, juntamente com João, corre em direção ao túmulo para comprovar que também aquelas mulheres falaram a verdade. Eles chegam diante daquele túmulo e comprovam que as mulheres falavam a verdade. A continuação do capítulo 24, meus queridos, vai iniciar em outra história dos discípulos caminhando no caminho em direção a Emaús, onde o próprio Jesus Cristo se apresenta para aqueles dois discípulos, e ao terminar esta história dos dois discípulos no caminho de Emaús, nós retornamos para o versículo 36, porque aqueles discípulos que tiveram um encontro com Jesus Cristo no caminho de Emaús, estão agora reunidos com os discípulos dentro de uma casa, com medo, atemorizados, todos ali angustiados, por tudo aquilo que aconteceu nos últimos dias, naquele final de semana em Jerusalém. O sentimento que estava no coração dos discípulos era um sentimento de desespero, de espanto, de pavor, de desilusão, de decepção. Mas é exatamente neste contexto de caos, nesse contexto de desesperança, que se inicia o versículo 36, porque sem dar recado nenhum, sem mandar nenhum WhatsApp, sem mandar nenhum tipo de aviso, sem mandar nenhum tipo de mensagem, enquanto os discípulos estão trancados dentro de uma casa, se tremendo, com medo do que os principais da sinagoga poderiam fazer com ele, de repente, sem precisar abrir porta, sem pedir com licença, sem avisar a ninguém, de repente Jesus Cristo chega no meio daquela sala, no meio dos discípulos, e a palavra que ele libera para os discípulos é só uma: a paz esteja convosco. Eu quero que você imagine comigo e entre comigo neste texto, porque a situação que os discípulos estavam era uma situação de desespero, de pânico, de desesperança, e nessa situação de pânico, de desespero, de desesperança, é que Jesus Cristo, o meu e o teu Senhor, chega no meio daquela sala, e a primeira palavra que ele libera é exatamente essa: a paz esteja convosco. Hoje, meus queridos, nós vamos refletir como a ressurreição de Cristo mudou a vida daqueles discípulos, como a ressurreição de Jesus Cristo mudou para sempre a vida dos discípulos e todo o contexto da história da humanidade, e acima de tudo, como eu e você, Igreja do Senhor do século 21, devemos viver sob a égide de saber que Jesus Cristo não está mais morto, mas Ele está vivo. A primeira coisa que eu aprendo, meus queridos, lendo esse texto, quando as mulheres saem em direção àquele túmulo e encontram aquele túmulo vazio, é que o túmulo vazio traz de volta a esperança para aqueles discípulos, para aquelas mulheres, para todos aqueles que estavam reunidos naquela casa. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 24, no versículo 5, o texto vai dizer assim, esta palavra do anjo que diz para aquelas mulheres: por que buscai entre os mortos aquele que vive? Antes da ressurreição, as mulheres foram ao túmulo cheio de tristeza, esperando encontrar um corpo morto. Antes da ressurreição, os discípulos estavam desanimados, escondidos, temerosos pelo que podia lhe acontecer. Mas após a ressurreição, meus queridos, o túmulo vazio trouxe uma mensagem de esperança para todos aqueles que estavam naquela casa: Ele não está mais aqui. Jesus Cristo, que estava morto, não está mais morto, Ele está vivo. Essa verdade, meus amados, começou a transformar aquilo que era desespero, aquilo que era dúvida, aquilo que era desesperança, começou a transformar tudo isso em fé,
em alegria, em esperança, em alegria. Os discípulos que agora estavam desesperados começaram a alimentar dentro do seu coração uma esperança, porque para os discípulos, meus amados, o túmulo vazio seria exatamente o início de uma nova perspectiva de vida. Mas para isso, meus amados, eles precisariam, em primeiro lugar, encontrar o Cristo vivo, para entender plenamente tudo aquilo que estava acontecendo. E quando eu estava lendo esse texto, meus amados, o Senhor trouxe algumas verdades ao meu coração. Quantas das vezes nós buscamos resposta ou depositamos as nossas esperanças em coisas que estão mortas? Como assim, pastor? Às vezes a nossa esperança, às vezes a nossa fé está na riqueza, a nossa fé está na boa saúde, a nossa fé está em alguém que pode fazer algo por mim ou por você. Às vezes a nossa expectativa está, meus queridos, em alguém que pode trazer algum resultado para as nossas vidas, em relacionamento, em realizações pessoais. Às vezes tem pessoas aqui, eu posso estar pregando para alguém aqui, que esteja passando por uma decepção, que esteja passando por uma frustração, e você chegou aqui hoje com um coração triste, com um coração desesperançoso, com um coração apático, com um coração talvez bem apertado, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: a tua esperança, a tua expectativa não pode e não deve estar depositada em um relacionamento, em uma riqueza, em alguém que pode estar do teu lado. A tua esperança tem que estar naquele que ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. A esperança da igreja está exatamente em saber que o túmulo está vazio. O túmulo vazio, meus amados, vai nos ensinar exatamente a buscar o Cristo vivo, que é a verdadeira fonte de esperança para a nossa vida. Talvez você tenha vivido na esperança de que Jesus ressuscitou. Por isso, nesta noite, abandone o desespero. Olhe para aquele túmulo vazio como prova de que Deus pode transformar qualquer situação na sua vida e na sua história. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que o túmulo vazio, ele traz esperança para a igreja, assim como trouxe também para aqueles discípulos. Eu não sei o que você tem precisado, eu não sei o que você tem colocado diante do Senhor, eu não sei quais são as tuas expectativas, mas nessa noite, modela, bota a tua expectativa, tira a tua expectativa que talvez estivesse no homem, talvez estivesse em uma resposta que você está esperando, talvez estivesse em um laudo médico que talvez você estava esperando, e começa a depositar a tua expectativa em Jesus Cristo, que está vivo. Ele está vivo, e porque somente Ele está vivo, nós temos expectativa de um dia também ressuscitar com Ele, para morar com Ele nas mansões celestiais para sempre. Você pode adorar ao Senhor nessa noite? A segunda coisa que eu aprendo, meus queridos, lendo esse texto, é que a paz da ressurreição dissipa todo o medo do nosso coração. Se tem uma coisa que o mundo busca, meus queridos, é paz. As guerras, a busca pelo poder, tudo isso tem como pano de fundo a busca da paz. Os países, as grandes potências mundiais, buscam se empoderar belicamente com a perspectiva, usando o pano de fundo, que está buscando a paz. Cada ser humano luta diariamente, buscando melhoria de vida, para que possa estar em paz, para que possa envelhecer em paz. Eu tenho a plena e absoluta certeza que você todo dia sai da sua casa em direção ao seu trabalho, para cumprir uma jornada de trabalho, para cumprir um tempo determinado, para que um dia você possa ter a expectativa de estar aposentado, de estar descansando, de estar gozando a vida. Com o objetivo de quê, pastor? De viver em paz, de viver em tranquilidade. Temos alguns irmãos aqui que já estão vivendo isso, estão já vivendo a aposentadoria, gozando esse período de tranquilidade, de paz. Você que ainda não conquistou, está buscando isso, mas deixa eu te dizer uma coisa: a paz que vem na ressurreição, ela dissipa todo medo. Sabe por quê? Porque você luta diariamente, mas você não tem a plena e absoluta certeza que um dia chegará a conquistar essa paz. Talvez você chegue à noite e não consiga dormir, preocupado com as contas, preocupado com os boletos, preocupado com o filho que saiu de casa,
casa não voltou ainda, preocupado com o filho que ainda está nas drogas, preocupado com a esposa, com o esposo, preocupado com o casamento, preocupado com a família. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para dissipar todo o medo do teu coração. Entrega as tuas angústias, os teus temores, entrega diante dele aquilo que tem tirado a tua paz, aquilo que tem tirado o teu sono, aquilo que não tem deixado você dormir. Deposita diante do Senhor. Sabe por quê? Porque quando Cristo invade aquela reunião que os discípulos estavam reunidos, quando Jesus Cristo chega no meio daquela sala, sem pedir com licença, sem precisar abrir a porta, a primeira coisa que ele brada naquele lugar: a paz seja convosco. O medo está no vosso coração. Vocês estão com medo do que os principais podem fazer com vocês. Vocês estão com medo do que os principais podem fazer. Podem prender, podem matar, podem tirar a vida de vocês. Mas eu cheguei. Quem chegou, pastor? O príncipe da paz. Aquele que tem a capacidade de arrancar do teu coração o medo, a angústia, a ansiedade, a síndrome do pânico e gerar a paz que só Ele pode dar. Você recebe nessa noite a paz que só Jesus Cristo pode dar. Receba nessa noite a paz que vem da ressurreição. Meus amados, o impacto da presença de Jesus Cristo no meio daqueles discípulos dissipou imediatamente o desespero, o temor que estava no coração daqueles discípulos. Os discípulos estavam aterrorizados. Se você acompanhar no versículo 37, é exatamente isso que está acontecendo. Mas Jesus Cristo chega naquela situação exatamente trazendo a paz, mostrando suas mãos, mostrando os seus pés, evidenciando exatamente que Ele estava ali ressuscitado. Sabe por quê? Porque às vezes a gente se esquece, meus amados. Às vezes a gente deposita a nossa expectativa de obter paz na nossa segurança, na cerca elétrica, no carro blindado, no colete à prova de bala, numa arma na cintura, no melhor sistema de vigilância eletrônico. Nós depositamos a nossa confiança na segurança pública, mas a nossa confiança e esperança de paz está naquele que ressuscitou no terceiro dia e é o príncipe da paz. E nessa noite Ele te visita aqui neste lugar. Mas, meus queridos, existe uma verdade que a gente não pode negar. Esta paz que Jesus Cristo nos promete, ela não é ausência de tribulação. Não é porque Jesus Cristo nos garante paz, não é porque Jesus Cristo nos prometeu e Ele é o príncipe da paz, que nós teremos ausência de problema. Mas é exatamente a certeza de que Ele venceu a morte e está conosco em meio aos desafios. João capítulo 16, versículo 33, se você abrir a sua Bíblia, vai estar escrito o seguinte: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas das vezes, meus amados, enfrentamos situações que nos paralisam de medo. É um diagnóstico, às vezes, no médico, é uma crise financeira, são conflitos familiares. No entanto, a paz de Jesus nos lembra que assim como Ele venceu, podemos enfrentar qualquer desafio confiando na presença dEle na nossa vida. Saiba de uma coisa: o que traz segurança para a tua casa e gera paz para você não é o tamanho do muro da tua casa, não é a cerca elétrica. Sabe o que é que o impede do ladrão passar em frente da tua casa e não ver nada, ele cegar? Não é porque ele olha e vê a cerca elétrica grande, mas é porque ele olha e espiritualmente existe o general de guerra em frente à tua casa, que dissipa todo o mal, que corta o laço, quebra o laço de Satanás e te dá vitória, porque Ele é a nossa paz. Meus amados, que paz é essa, pastor? É a paz de um testemunho que eu escutei esses dias. Um grande homem de Deus, meus amados. E eu tenho certeza que você conhece vários testemunhos como esse. Mas esse grande homem de Deus estava velando o corpo do seu filho. Seu filho de apenas 6 anos de idade. E enquanto toda a família estava em desespero, enquanto toda a família estava desesperada, puxando os cabelos e gritando, aquele pai, diante daquele cenário de luto, daquele cenário de tragédia, mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio àquele desespero, existia uma frase que ele falou quando eu estava assistindo aquele vídeo que tocou profundamente ao meu coração. E a frase que ele falou foi exatamente esta: eu não entendo tudo, mas eu sei que o meu Redentor vive. Sabe quem tem essa paz, meus queridos?
Somente aquele que entendeu que na ressurreição de Jesus Cristo nós temos garantia de vida eterna. Somente aqueles que entenderam, assim como Jó no capítulo 19, do versículo 25 ao 27, depois dele passar por toda aquela tribulação, em Jó capítulo 19, versículo 25 e 27, ele escreve dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus com os meus próprios olhos. Pode tudo isto passar, mas sabe de uma coisa, eu e você veremos o príncipe da paz naquele grande dia. Receba essa palavra nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Você que chegou aqui hoje desesperado, angustiado, Jesus nessa noite te dá uma injeção de paz no teu coração. Você vai sair daqui hoje sem ansiedade, sem angústia, porque Jesus ministra sobre a tua vida a paz que o mundo não pode te dar. Mas existe uma terceira verdade que eu aprendo nesse texto. A ressurreição de Cristo, meus amados, é ela que dá significado à nossa fé e à nossa missão. Essa é a terceira verdade que eu aprendo nesse texto. Em Lucas capítulo 24, no versículo 36, está escrito assim, ó: assim está escrito, que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Pastor, o que é isso? Sabe o que é isso? Cumprimento de promessa. A ressurreição de Cristo é o que dá significado à nossa fé e à nossa missão. Por quê, pastor? Porque quando Jesus Cristo ele morre, mas ele não fica morto, ressuscita ao terceiro dia, nós temos aqui o cumprimento cabal de todas as profecias que foram feitas e proferidas no Antigo Testamento. Se você tiver a curiosidade de pesquisar, você vai ver mais de 330 profecias no Antigo Testamento que apontavam para Jesus Cristo. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 16, no Salmo 22, em Isaías 53, você vai ver profecias acerca especificamente a respeito da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, quando Jesus Cristo morre, mas ele ressuscita, ele está cumprindo aquilo que foi profetizado lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15: da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Sabe por que nós temos motivo de estar aqui? Porque ele ressuscitou no terceiro dia. Sabe o que é que diferencia a nossa fé de qualquer outra fé? É porque aquele que nós servimos, aquele que nós cultuamos, não está morto. Se você for em busca do túmulo de qualquer líder de qualquer outra religião, você vai chegar lá e vai encontrar: aqui jaz Buda, aqui jaz Maomé, aqui jaz Gandhi, aqui jaz tudo. Mas se você for em Jerusalém em busca do túmulo de Jesus Cristo, você vai ver escrito bem alto: ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. E é somente por causa disso que nós temos a esperança e motivação de estarmos aqui cumprindo a sua missão. É a ressurreição de Jesus Cristo, meus amados, que nos dá a autoridade de anunciar a vitória de Jesus Cristo a todo o mundo. É a ressurreição de Jesus Cristo que nos dá, meus queridos, exatamente essa confiança e autoridade de levar esta palavra. Meus amados, existe um antes e um depois na vida dos discípulos. Hoje na escola bíblica dominical, eu estava exatamente compartilhando esta verdade que muitas das vezes a gente de maneira equivocada tem a respeito de Pedro, porque às vezes se a gente lê o texto de maneira rápida, às vezes você pode entender que Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes por medo, mas não foi, e eu lhe provo. Jesus Cristo, quando estava para ser preso, alguns momentos antes, quando todos aqueles oficiais, todos aqueles soldados vieram para prender Jesus Cristo, o que foi que Pedro fez, meus amados? Você lembra? Pedro saltou na frente do mestre, cortou a orelha do soldado, tomou a dianteira e disse: aqui não. Se Pedro tivesse medo de morrer por Jesus Cristo, Pedro não teria tido aquela atitude, meus amados. Pastor, e por que ele tem a atitude? Depois que vê Jesus Cristo preso, depois que ele vê Jesus Cristo sendo julgado, exatamente, sabe por quê, meus queridos? Porque ele se decepcionou com aquele Jesus que ele achava que iria dar uma vitória para ele de maneira equivocada. Eles achavam, meus amados, que Jesus viria estabelecer o seu reino material. Quando Pedro observa
observa Jesus Cristo, aquele que operou vários milagres, várias maravilhas, sendo preso, sendo julgado, sendo crucificado. Pedro entrou numa decepção profunda e começou a negar Jesus Cristo. Não foi por medo, porque se fosse por medo ele não teria atacado os soldados diante de toda aqueles soldados ali, mas ele se decepcionou. Mas existe um antes e um depois, porque todos os discípulos, depois que tiveram um encontro com Jesus Cristo ressuscitado, foi dissipado o medo, foi dissipado o temor, foi dissipada a decepção, e todos aqueles discípulos foram até as últimas consequências pela causa do Evangelho. Pastor, por que você está dizendo isso? Sabe por quê? Porque nós, como igreja do século 21, às vezes nos comportamos, meus amados, como se Cristo ainda estivesse morto, como se Cristo ainda tivesse sepultado. Jesus Cristo não está mais morto, Ele ressuscitou. Sim, pastor, eu sei. Por isso, viva de acordo com esta verdade, fale desta palavra, prega esta palavra, viva o Evangelho, prega esta palavra a tempo e a fora de tempo. Saia das paredes da igreja, viva o Evangelho genuíno. Sabe por quê? Jesus Cristo não está mais morto, Ele está vivo, e você, sabendo desta verdade, vai ser cobrado de acordo com aquilo que você sabe. Por isso, viva de acordo com esta verdade. Jesus está vivo. Meus amados, é exatamente saber desta verdade que motiva muitos dos nossos irmãos morrerem pela causa do Evangelho ainda no século 21. A gente luta aqui, meus queridos, no Brasil, para os crentes virem para a igreja. Tem que ter ar-condicionado, tem que ter poltrona confortável, tem que ter isso, tem que ter aquilo. O pastor tem que pregar bem, tem que ter não sei o que. Se eu não for com a cara do líder, sei o que. Se eu não for isso, se eu não for aquilo, eu já não vou mais para aquela igreja. Enquanto tem irmãos nossos, meus amados, nesse momento, na China, na Coreia, na Ásia, que estão em túnel subterrâneo, com uma igreja fervorosa, fazendo a obra do Senhor. Lá não tem ar-condicionado, lá não tem poltrona confortável, mas ali tem crentes que entenderam que Jesus Cristo está vivo, e que eles precisam compartilhar desta palavra e viver de acordo com ela. Parou o tempo, igreja, de nós vivemos esse evangelho morno. Jesus Cristo está vivo, e Ele vai cobrar a mim e a você essa verdade. Ele não está mais morto. Portanto, pare de se vir a um Jesus que parece que ainda está morto. Faça a obra de Deus, renuncie a sua vida em favor da causa do Evangelho. Pare de dar desculpa para fazer a obra. Faça a obra a tempo e a fora de tempo, porque Ele ressuscitou. Ele está vivo, e temos que pregar esta palavra em todos os lugares, meus queridos, porque Ele está voltando. Para nós caminharmos, para encerrar, meus queridos, porque nós vamos aqui já ministrar a ceia do Senhor. A quarta verdade que eu aprendo aqui nesse texto é que somente o Espírito Santo, somente o Espírito Santo nos capacita a viver de acordo com esta verdade da ressurreição. Meus amados, em Lucas 24:49, o texto está escrito assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Que promessa é essa, pastor? Permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Sabe por que nós temos muitas das vezes visto uma igreja fraca, uma igreja vacilante? Porque parou de buscar o revestimento do Espírito Santo. Sabe por que muitas das vezes você anda desanimado, sem vontade de vir à igreja, sem vontade de fazer a obra? Às vezes a gente marca um evangelismo, vem 2 pessoas. A gente marca uma oração aqui, meus queridos, vem 5 pessoas. Só as irmãs do circo de oração. Se marcarmos uma vigília, meu Deus do céu, eu tenho medo de marcar uma vigília e não vir ninguém. Sabe por quê? Porque está faltando o revestimento que só o Espírito Santo pode nos dar. O Espírito Santo, ele é essencial, meus queridos, e é por isso que Jesus Cristo, ele não apenas ressuscitou, mas Ele prometeu nos capacitar e nos revestir com o poder do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu em Atos. Lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. De repente, veio um vento e encheu toda a casa.
E todos que estavam ali, meus amados, foram cheios do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que está cheia da presença do Espírito Santo é uma igreja que vive como testemunha todos os dias. O Espírito Santo, e é somente Ele, é Ele que nos capacita a enfrentar as lutas diárias, é Ele que nos capacita a perseverar na fé e elevar este Evangelho aonde a gente for. Eu não sei se vocês lembram, meus queridos, o testemunho que a irmã pregou aqui, acredito que foi no culto de senhoras retrasado, a irmã Raquel, da ousadia, da forma como ela compartilhou o Evangelho do Senhor, lá dentro de uma faculdade federal. Os irmãos sabem como é pesado aquele ambiente. Todos os professores com todas aquele tipo de pensamentos que vocês conhecem, com todas aquelas ideologias, só ela de crente naquela sala. E ela teve, só ela sendo crente, em um curso de psicologia, ela teve a ousadia de se levantar no meio daquela sala e defender a fé que ela acreditava no meio de toda aquela sala. Mas sabe o que é mais extraordinário, meus amados? Não é porque ela é mais forte, não é porque quem faz isso é sobrenatural, é especial, mas é exatamente porque está cheio, revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. É somente o Espírito Santo de Deus que nos capacita a viver nesta terra de acordo com esta verdade da ressurreição. É somente o Espírito Santo de Deus que te capacita a chegar em qualquer outro lugar e falar desta palavra com ousadia, com intrepidez, de chegar em qualquer lugar e as pessoas não vê que você chegou, mas vê o brilho do Espírito Santo. Quando você chega naquele lugar, as pessoas já não conseguem mais contar piadas imorais. Quando você chega naquele lugar, as pessoas já não conseguem mais ficar fofocando, já não consegue mais ficar com disse-me-disse, já não consegue mais ficar vendo os vídeos imorais. Sabe por quê? Porque chegou alguém revestido da presença do Espírito Santo de Deus naquele lugar. E aonde chega alguém cheio da presença do Espírito Santo, o lugar fica diferente, porque Jesus Cristo nos mostra isso na real. E é triste, meus amados, que tenha ambientes de cursos, de faculdades, ambientes de trabalho, onde tem um crente que está naquele lugar há 10 anos, há 15 anos, depois de 10, 15 anos, as pessoas descobrem que ele é crente. Não sei se é só eu que conheço pessoas assim ou você conhece. Depois de 10, 15 anos que a pessoa está trabalhando naquele lugar, está estudando naquela faculdade, já está terminando o curso já da faculdade, e tu é crente? Sou crente. Como assim, meu querido? O crente, ele é diferente da hora que ele chega no ambiente até o momento que ele sai. Sabe por quê? Porque existe o Espírito Santo na vida dele. Pastor, é porque a roupa é lá no mocotó? É porque não corta o cabelo? É porque não... Não, meus queridos, não é por causa disso não. Porque você pode não cortar o cabelo, você pode usar a melhor roupa, você pode usar roupa grande, mas a língua ser desse tamanho, as tuas atitudes só andar com mentira, você só andar com falcatrua, você só andar com calote, você pode usar as melhores roupas, os melhores paletó. O que faz a diferença, o que denota alguém se é cristão ou não, é exatamente a forma como você fala, a forma como você trata, a forma como você chega e sai, é a forma como você se comporta no ambiente que diz que você é crente. Portanto, se você é um crente cheio do Espírito Santo, você chega no ambiente e você torna aquele ambiente diferente. Por quê? Porque o ambiente está todo corrompido, está todo mundo falando imoralidade, está todo mundo compartilhando coisas imorais, está todo mundo mentindo, está todo mundo roubando, e você chegou e é crente cheio do Espírito Santo, e você não rouba, você não mente, você não compartilha as coisas imorais. Todo mundo vai olhar para você e vai dizer assim, ó, você é diferente. Por quê? Porque eu sou um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Cadê os crentes nessa noite aqui, que ainda faz a diferença nessa terra? Seja cheio do Espírito Santo de Deus, porque somente sendo cheio, você terá a capacidade de fazer a diferença aonde você chegar. O Espírito Santo nos foi dado, meus amados, exatamente para que nós possamos impactar esta geração.
Não é a tua oratória, não é a tua retórica, não é a tua capacidade de falar bonito, não é a tua capacidade de pregar. Pregar, meus queridos, não tem dificuldade. Você fazendo isso aqui por 1 ano, 2 anos, você fica craque nisso daqui. Você fica craque em montar sermão, você fica craque em extrair texto, você fica craque em fazer exegese, você fica craque na oratória, na homilética. Não tem dificuldade. E o que é difícil, pastor? Difícil é manter uma vida reta, difícil é manter uma vida santa, difícil é manter uma vida íntegra. Não é ter reputação. Tem crentes, meus queridos, que estão preocupados com a reputação. Pastor, qual é a diferença de reputação para integridade? Reputação é a forma como você é visto no meio das pessoas. Alguém te conhece, fulano de tal tem uma reputação ilibada, mas no íntimo e no particular, e quando só está ele e Deus, isso é integridade. A diferença de reputação e integridade é que a reputação é a forma como os outros me vê. Não é difícil manter uma reputação ilibada, meus queridos. Eu chego na igreja, o pastor com o paletó bonito, com a gravata bonita, monta uma pregação, monta um sermão bonito, tem uma reputação extraordinária, e no íntimo, e no particular, e quando ninguém está vendo, isso fala de integridade. Meus queridos, Deus quer homens e mulheres não com uma boa reputação somente, mas com integridade. Ser a mesma pessoa na igreja, mas também no particular, no íntimo. Sabe por quê? Porque quando esta pessoa abre a boca para falar de Jesus, quem fala não é ele, é o Espírito Santo de Deus. Sabe qual foi a diferença, meus queridos, daqueles homens lá em Atos dos Apóstolos que estavam querendo expulsar um demônio? É porque eles chegaram pensando que dava para comprar aquela unção. Eles chegaram e disseram assim: ó, eu expulso vocês em nome de Jesus que Paulo prega. O que foi que os demônios falaram para aqueles homens? Eu conheço Jesus, Paulo eu também sei quem é, mas vocês quem são? Não se meta a tentar fazer uma coisa sem integridade. Seja íntegro. E só quem nos dá a capacitação para viver assim é o Espírito Santo de Deus. Não adianta você ser bonito na frente do pastor. Pastor não tem como te conhecer, mas Jesus te conhece. Ele conhece você por dentro e por fora. Assim como Jesus Cristo revelou para o profeta Samuel, que chegou na casa de Jessé e viu Eliabe. Certamente aí está o homem de Deus, o futuro rei de Israel. Já ia descendo o óleo. Quando ele pegou o óleo para ungir, ei! Parou, Samuel, por quê? É este? Não, Samuel, tu está vendo fora, tu está vendo a capa, tu está vendo o paletó, tu está vendo a gravata. Eu vejo o coração. Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o que está dentro. Para encerrarmos, meus amados, a ressurreição de Cristo não é apenas um evento histórico, é uma realidade que transforma vidas. Assim como os discípulos foram revestidos de esperança, de paz, de propósito e poder, também somos chamados a viver conforme esta verdade. Ao participarmos da Santa Ceia do Senhor, nós devemos lembrar e celebrar, meus queridos, nessa noite, que Jesus Cristo já venceu a morte. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Fique de pé nesta noite. Eu quero orar por você e pela sua vida, se você quiser oração nesse lugar. O texto de 1 Coríntios, meus queridos, fala: examine o homem, pois, a si mesmo, e assim coma do pão e beba do vinho. Este examinar, meus amados, quem faz não é o pastor, não é o líder de ministério, não é o líder de departamento. Esse exame quem faz é você, a sua consciência e Deus. Por isso nessa noite nós vamos participar do pão e do vinho do Senhor, mas para que você possa fazer isso de maneira íntegra, para que você possa fazer isso com sinceridade no seu coração. Se por algum motivo, se por algo que aconteceu, você sinta que precisa estar na presença do altar do Senhor nessa noite, pedir para que Ele possa de alguma forma banhar você novamente, pedir para que de alguma forma Ele possa revestir você com o seu Espírito. E se você quiser nessa noite oração, saia do seu lugar e venha aqui, eu quero orar por você. Tem alguém no nosso meio que gostaria nessa noite de reconciliar com o Senhor? Alguém que ainda não é evangélico e gostaria de aceitar a Jesus? Por favor, saia do seu lugar e venha aqui nessa noite, eu quero orar pela sua vida.
Alguém que por algum motivo está afastado do Evangelho e quer se reconciliar, eu quero orar por você também. Saia do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você. Alguém que quer refazer o compromisso com o Senhor, que teve a sua comunhão com Deus por algum motivo ou outro, você acha que foi manchada, que foi quebrada, mas nessa noite você quer refazer, venha para cá, eu quero orar por você, a igreja vai orar por você. É um exame que é você e Deus que faz, não é mais ninguém. Você não precisa, ninguém precisa saber, é você e Deus. Tem alguém no nosso meio que quer fazer essa decisão? Se não tem, eu quero orar por toda a igreja. Feche os seus olhos. Senhor Deus e meu Pai, eu te louvo, Senhor, nessa noite pela tua palavra que foi ministrada e pregada aqui nesse lugar. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, porque tu és bom e porque a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque apesar de nós, tu continua nos amando, Senhor, de maneira incondicional. Obrigado porque apesar de nós, tu continua nos amando, continua falando aos nossos corações, continua tendo misericórdia de nós. Obrigado porque tu é paciente, obrigado porque tu é longânimo, obrigado porque tu é amável, Senhor. Obrigado porque tu é tardio em irar-se, Senhor. Muito obrigado. Eu apresento a ti, Senhor, toda a congregação que nessa noite está aqui. Tome em tuas mãos, Senhor. Que cada um de nós possamos, ó Deus, fazer o crivo da nossa vida conforme esta palavra que foi pregada. E que possamos estar vivendo, Senhor, em integridade com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, é o que nós te oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. Nós vamos